Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Salve Maria. Através da sua rádio Emboabas Mais Informação, FM 92,7, mais uma edição do programa Voz da Paróquia de São João Bosco, evangelizando pelas ondas do rádio todos os sábados desde 15 de abril de 1989. Por idealização da inesquecível Dona Adelina Costa Aquino e do saudoso José da Silva Terra. Seu nome nas almas eterno será Dom Bosco. Um oferecimento exclusivo da Livraria da Paróquia de São João Bosco, Centro de Educação Psicomotora, Confecções João 23, Disque Cerveja Santa Rita, Ferragens União Limitada, Espaço Corpo Estúdio, Fisioterapeuta Lucilene Rita, Fonoaudióloga Lília Santos, Livraria Estela Matutina e Supermercado Agostinho. Produção e apresentação Lauro Lino dos Santos e Família. Procuração Sônia Maria dos Santos. Supervisão Padre Ricardo Sávio Sacramento, reitor e pároco de São João Bosco. Depois desses 2 anos difíceis de pandemia, é hora de voltar às aulas com esperança. Na Quaresma, vamos refletir sobre fraternidade e educação. Vamos promover diálogos sobre a realidade da educação no Brasil à luz da fé cristã. Campanha da Fraternidade 2022. Fala com sabedoria, ensina com amor. campanhas.cnbb.org.br. Provai e vede quão suave é o Senhor, o Salmo 33. Caríssimos ouvintes do programa Voz da Paróquia de São João Bosco, uma boa tarde a todos, participando com vocês, Padre Nélio. Em tempos de Quaresma, continuamos nossa busca de conversão e santidade. A palavra é fonte inesgotável de vida. Quanto mais nos aproximamos dela, mais nos enriquecemos com a grandeza e a beleza divinas. Toda a liturgia deste domingo e, fundamentalmente, a mesa da palavra, nos fazem descobrir e redescobrir o Deus que é amor. É a figura do filho pródigo, do filho rico, que esbanjou tudo o que possuía e na miséria voltou para onde tinha saído e encontrou acolhimento e vida. Esse é o Deus de Jesus, aquele que se põe ao lado dos mais feridos com a sua misericórdia. O Deus de Jesus é aquele que está sempre em comunhão conosco, com cada ser humano. A parábola do filho pródigo, do filho rico, não termina quando do encontro do filho com seu pai, mas do desencontro entre pai e o filho mais velho. Esse não compreendeu o que é justo fazer com quem errou, dar-lhe uma nova chance. Quem não acha justo o amor misericordioso, como aquele que o pai usou para com seu filho, tem a mesma atitude do filho mais velho. Desejamos, às vezes, aplicar nossa medida, nossa justiça. A palavra do pai é clara, só não a compreende quem mesmo não quer compreendê-la. Este teu irmão estava morto e voltou à vida. O Evangelho nos ensina a ter a alegria do reencontro com aqueles que voltam, porque se tornaram adultos, souberam compreender e reconhecer seus erros. Há muita humildade naquele filho que voltou para o filho, o irmão mais velho. Certamente nos surge uma pergunta: será que Deus é um juiz que gosta da lei, de aplicar essa lei pronto? Ou ainda, será que o Deus de Jesus não é um Deus misericordioso, que olha o coração e não as coisas externas? A resposta, eu ou você podemos dar. O Deus de Jesus é carregado de misericórdia, de compaixão, de bondade. O Pai ama seus filhos, jamais deixa de nos acolher em seu amor. Nossa caminhada quaresmal deve nos levar para essa realidade misericordiosa. Certamente temos muito que mudar em nós, a começar pela misericórdia com nós mesmos.
Se o pecado, a infâmia verdadeira nos separam de Deus, o perdão e a reconciliação, a misericórdia nos resgatam para a vida. Sem a reconciliação, não há como se tornar uma criatura nova e estar em comunhão com Deus. O Pai nos ama gratuitamente. O pai do filho pródigo assim compreendeu. O pai do filho pródigo é o pai que é Deus, que amou aquele que fez coisas erradas, mas que reconheceu o quanto valia estar junto do Pai e humildemente veio pedir perdão. A novidade de Deus é o perdão. Sem essa reconciliação, não seremos criaturas novas, como é o desejo de Cristo. E assim chega então a expectativa rumo à Páscoa, voltar para os braços do Pai. Nesse final de semana aparece a cor rosa na liturgia, no sentido de uma alegria que possa preencher o nosso coração rumo à Páscoa. É tempo de expectativa, se aproxima a nossa festa maior da fé, a Páscoa, a ressurreição do Senhor. Que bom que nesses dias, em nossas paróquias, está acontecendo o mutirão das confissões, a oportunidade da nossa volta pessoal e sacramental ao encontro com o Senhor via uma boa confissão. Não perca na sua paróquia ou comunidade esta oportunidade de buscar individualmente o perdão. Há muitos que só procuram a confissão comunitária. A igreja nos pede que entre uma confissão comunitária e outra procuremos uma individual. Não perca tempo, abra o seu coração ao amor de Deus e renove o seu dia a dia. Que bom que somos todos marcados pelo pecado, nos lembra a atitude de Jesus diante da adúltera. Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Então, todos nós precisamos fazer e realizar uma boa confissão. E este é o tempo oportuno. Assim, façamos e tenhamos a graça da conversão diária. Com louvor pela vida, cumprimentamos o Antony, ouvinte assíduo deste programa, aniversariante do último dia 23. No mesmo dia também rezei pela minha sobrinha Débora. E com eles, esse louvor que a vida merece. Mas a melhor forma de louvar neste tempo é rever atitudes que geram a nossa conversão. Que assim o façamos e tenhamos a graça do amor de Deus em nós a nos impulsionar em viver dias melhores. Pratiquemos também a caridade. Há muitos gestos, há muitas penitências que podemos fazer demonstrando ao amor de Deus o quanto lutamos pela paz, pela vida e, claro, por nossa conversão. Que o amor de Deus nos abasteça. Sirvamos gestos que transformam. Reeduquemo-nos para os valores da vida e da fé. Caminhando rumo à Páscoa, tenhamos atitudes de vida nova. Sempre grato pela oportunidade no programa. A todos um abençoado final de semana para todos nós com muita alegria, com muita esperança e fé. Deixemo-nos reconciliar por Deus em Cristo. Que a paz e a alegria de Deus estejam presentes nos corações de todos os ouvintes do programa da Voz da Paróquia de Dom Bosco. Hoje, a igreja, esse final de semana, no quarto domingo da Quaresma, celebra o Domingo da Alegria. As leituras de hoje nos falam da alegria. A primeira leitura, a alegria do povo de Deus que chega à sua terra prometida. O Salmo que fala que nós devemos louvar o Senhor, porque Deus é suave. A segunda leitura nos fala da nova criatura em Cristo. E o Evangelho nos fala da história, da parábola do filho pródigo. Então a primeira leitura mostra a cada um de nós que o povo de Deus que vivia na escravidão, agora eles chegam e celebram a Páscoa na terra deles, na terra prometida que Deus entregou a eles. E eles, alegres,
comem dos primeiros frutos da terra e louvam a Deus. A segunda leitura nos fala, São Paulo nos diz, que o homem novo não é o homem que tem 24, 25, 30 anos. O homem novo é aquele que está em Cristo. Quem está em Cristo é uma nova criatura, é um novo homem, uma nova mulher, porque Cristo é aquele que nos restaura. O sangue de Cristo, que lava os nossos pecados, nos faz criaturas novas. E ele diz que os ministros de Cristo são os embaixadores de Cristo. E em nome de Cristo, os embaixadores de Cristo perdoam os pecados e existe a reconciliação entre o homem e Deus por meio do sacramento da penitência. E o Evangelho, Jesus está conversando com os fariseus que criticam o Cristo, porque ele está comendo, fazendo refeições junto dos pecadores. E então Cristo conta a história do filho pródigo, do filho que deixa a casa do pai, que leva a sua herança, que esbanja todo o dinheiro, né? E perde tudo. Quando ele perde tudo, ele começa a passar fome, vai procurar serviço, é mandado para o campo. No campo ele vai cuidar dos porcos, que é o animal, para o judeu, o animal sujo, o animal impuro, que o povo de Deus não consumia e não consome a carne do porco justamente por isso. E, para piorar, nem a lavagem dos porcos aquele filho podia comer. Então ele cai em si. Quando ele está lá no fundo do poço, ele cai em si, volta para a casa do pai, pede perdão, o pai o recebe com alegria, faz festa, roupa nova, sandálias, anel, e o filho é recebido com alegria. O filho jamais esperava que seu pai fosse recebê-lo, admiti-lo de volta à família. Mas o pai é misericórdia, o pai é amor. Deus é esse pai. Nós somos esse filho, que às vezes abandonamos a casa do pai, abandonamos o caminho de Deus e caímos no mundo, quando nós percebemos que o mundo não nos oferece nada de bom, somente lavagem, somente sujeira, é o que o mundo oferece. Mas às vezes é preciso sofrer para entender que longe de Deus não tem alimento, longe de Deus não tem amor, não tem acolhimento, não tem festa. Longe de Deus é lavagem, mesmo assim não se pode comer, é solidão, é dor, é angústia. O filho volta, a alegria que o pai sente no coração. Assim também somos nós. Deus se alegra com a chegada de cada um de nós, que deixamos o mundo e partimos para Deus, para a casa do Pai, e vamos viver uma nova vida, uma nova criatura. Então, que neste Evangelho de hoje nós possamos perceber que longe de Deus não se tem alegria, longe de Deus não se tem roupa nova, não se tem anel nos dedos, sandália nos pés, não tem festa, não tem barulho de dança, somente solidão, tristeza e dor no meio dos porcos. Que Deus nos dê a graça de estarmos sempre perto dele, sempre escutando a sua palavra, obedecendo o que ele nos fala, o que ele nos ensina, como todo bom filho faz, que obedece ao pai, respeita o pai. Esse Pai é Deus. Que Deus nos dê a graça de estarmos sempre perto dele, para vivermos em paz e felizes. Que todos tenham uma tarde abençoada, um bom domingo e uma boa semana. Agradeço ao Senhor Laurolino e à família por ter me concedido a graça de estar aqui levando esta palavra a todos. Uma boa tarde, salve Maria Imaculada, e que a alegria de Deus
seja também a sua alegria. Louvado seja nosso Senhor Jesus. Atualize seus conhecimentos católicos adquirindo as recentes publicações que a livraria Stella Matutina coloca à sua disposição. Livros, cartões, chaveiros, CDs, DVDs, botões, chapeados, medalhas, escapulários e terços. Visite-nos à Rua Aureliano Pimentel 265, no bairro das Fábricas, ou ligue 3371 2052. Há vários anos no ramo, as confecções João 23, do Márcio Salomão, na Avenida Leite de Castro, no número 1168, oferecem diversas opções para que você seja o centro das atenções em todas as ocasiões, vestindo o que há de melhor na moda masculina ou feminina. Confira pessoalmente ou entre em contato pelo telefone 3371 1953. Pensou em reforma ou construção? Nas Ferragens União você tem a solução. Ligue 3371-2389 ou vá diretamente à Rua Paulo Freitas 143, na área central da cidade, onde você encontra material de acabamento elétrico e hidráulico com preço, qualidade e variedade, como argamassa, gabinete, peças, pias, pisos, telas, tintas e muito mais. Através de grandes promoções semanais, o Supermercado Agostinho contribui para que você tenha uma alimentação saudável e de qualidade pelo menor preço. Procure-o na Avenida Leite de Castro, número 430, no bairro das Fábricas, onde sua economia é classe A. O telefone 3371-3133. Ao homenagear seus familiares ou amigos, promovendo festas de aniversário, batizados, casamentos ou confraternizações, Disque Cerveja Santa Rita, pelo telefone 3371-7403 ou 3371-3371. Situado à Praça Raul Soares, 135, na região central da cidade, além de bebidas destiladas, água mineral, cervejas e refrigerantes, tem opções como aluguel de cadeiras, mesas e freezers. Ensino, qualidade, competência e responsabilidade fazem do Centro de Educação Psicomotora um referencial no ramo de cultura. Informações pelo telefone 3371-3566 ou a Rua José Maria Xavier, número 140, nas proximidades da Igreja de São Francisco. O Espaço Corpo Estúdio, a Rua Antônio Augusto da Silva 33, próximo à Ponte de Santa Cruz de Minas, apresenta opções para você cuidar da sua saúde física e mental. Pilates, solo e aéreo, treinamento funcional, plataforma vibratória, balé e muito mais. Contate-nos para fazer uma aula experimental e também sem taxa de matrícula. Telefones 3372-2731 ou 98839-9488. Sua saúde agradece. Olá, caros amigos e amigas, irmãos e irmãs na fé. Espero que vocês estejam aproveitando bem este tempo quaresmal para se preparar para a grande festa da Páscoa. Neste sentido, vou comentar o Evangelho do 4º domingo da Quaresma. Antes vamos ouvi-lo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 15, versículos de 1 a 3 e de 11 a 32. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores
e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar que o mandou para seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isso lhe davam. Então caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura, eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora, vou voltar para meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu-o de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, e colocai um anel no seu dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos festejar com um banquete, porque este meu filho estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos empregados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: É teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou esse teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele o novilho cevado. Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo e tudo o que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caros irmãos, essa história não é sobre um filho pródigo. Essa história é sobre um pai e 2 filhos, e seu ponto central é a prodigalidade do pai no amor aos 2. Não ao desperdício de bens materiais pelo filho mais novo. O nome para esta parábola seria o de o pai bondoso. Segundo a lei judaica, o filho mais velho recebia uma parte da herança em dobro. Em tal caso, o filho mais moço tinha direito a 1/3 dos bens. Em geral, a divisão dos bens só acontecia depois da morte do pai, e havia cláusulas na lei tradicional para penalidades quando o quinhão era retirado antes da hora. Aqui, isso não é importante. Exigindo sua parte e partindo, o filho mais moço corta os laços com a família sem tristeza. Leva tudo consigo. Não há esperança razoável de que ele volte. Sua partida, com uma parte substancial dos bens da família, também significa uma perda para o pai e o irmão, aumentando a animosidade entre os 2.
A imaginação preenche a história conhecida que está resumida em poucas palavras. A dissipação dos bens, a atração de amigos aproveitadores, o desastre. Para os hebreus, guardar porcos evocava a ideia de apostasia e a perda de tudo o que outrora identificava o filho mais moço como membro de sua família e do povo de Deus. Ele está abaixo até dos porcos, ele não tem acesso à comida dos porcos. Por fim, a calamidade faz com que recobre o juízo. Voltará à sua casa como diarista, ensaia com cuidado seu discurso, esperando ser tratado com frieza e desconfiança. Mas o pai ainda o ama, tem estado em vigilância e vê o filho quando este ainda estava longe. Sem nenhuma frieza, corre para encontrá-lo, abraça-o e o cobre de beijos. O filho não consegue repetir o discurso que ensaiara. O pai age o mais depressa que pôde. Providencia uma bela roupa, um anel e sandálias, tudo o que classifica o jovem como filho da casa, não como servo. Não há nenhum espírito de recriminação, nenhum plano de fazer com que o jovem mostre-se merecedor. A única coisa importante é que ele está vivo. O filho é mais importante do que qualquer coisa que tenha feito. A história estaria completa com a volta do filho pródigo e a sua aceitação de braços abertos pelo pai. Mas outra história liga-se a esta. A ira e o orgulho do filho mais velho deixam-no ressentido. Nem mesmo a volta do irmão faz com que participe da celebração familiar. Mais uma vez, o ponto central é o amor paterno. Ele vai ao encontro do filho mais velho como foi ao encontro do mais moço. Quer que ambos fiquem felizes. O mais velho não vê além dos bens e está preso à própria integridade. O pai não nega a fidelidade do mais velho. Dá a entender que, neste momento especial, tudo isso é irrelevante. Algo muito mais importante aconteceu. Um filho e irmão voltou dos mortos. Tudo o mais desaparece diante desse fato. Mas era preciso festejar e alegrar-se. Uma parábola não é uma alegoria. Em outras palavras, não é preciso haver uma aplicação para cada parte da história. Mas além de experimentar a alegria celestial e a perfeita aceitação do filho mais moço, podemos ver o Pai como Deus e entrar na história. Como eu me sentiria ao ler essa parábola? Sou como o Pai? Ou como o filho mais velho? Ou como o filho mais moço? Talvez, refletindo bem, eu tenha em mim todas as partes, tenha as características dos três em mim. Uma parábola assim, tão rica, floresce com novo significado para cada leitor, para cada leitora. Meus caros irmãos e irmãs, vamos refletir bem sobre a nossa conduta com relação às pessoas que pecam. Quem sabe poderíamos agir como esse pai bondoso que acolhe o filho que retorna de braços abertos. Eu gostaria agora de avisar que na próxima segunda-feira iniciaremos uma reforma na Secretaria Paroquial. Durante este período, a Secretaria funcionará no Centro Catequético e que o acesso à igreja será realizado também pelo portão do Centro Catequético. Eu gostaria de lembrar também que a próxima sexta-feira será a primeira do mês e faremos, como de costume, a hora santa com a bênção do Santíssimo após a missa. Abraços, obrigado, bom fim de semana e abençoe-vos o Deus que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.
E chegamos ao final da nossa apresentação de hoje, agradecendo a gentileza de sua audiência e o apoio financeiro da Livraria da Paróquia de São João Bosco, Centro de Educação Psicomotora, Confecções João 23, Disque Cerveja Santa Rita, Ferragens União Limitada, Espaço Corpo Estúdio, Fisioterapeuta Lucilene Rita, Fonoaudióloga Lília Santos, Livraria Estela Matutina e Supermercado O Agostinho. Ao saudoso Lorival Gonçalves de Andrade, Dona Zezé, Dona Meire, Dona Sueli, Daniel e Bruno Mazônia, gratidão pelo horário na emissora. Ao pessoal no escritório, estúdio e transmissão, nosso muito obrigado. Um ótimo final de semana para todos e até o próximo sábado, neste mesmo horário, se Deus assim nos permitir.